Eu já te contei a história do meu neto? Já contei, né? Eu sempre conto. Uma história feita assim. É como jogar uma pedra no rio. O movimento da água vai para todos os lados e volta sempre. As letras se misturam, os espíritos se reúnem e a história acontece. Zezé Lampião morava com o pai, Cícero, em uma casa em permanente em construção. Uma janela aberta que não fecha, outro ferrolho de remendo em outra janela. Um teto socado por um cimento inventado, como se cuspido ali acabou dando certo. Zé e Cícero construíram essa casa com que aprenderam olhando o trabalho das abelhas, a rede das aranhas e o ninho dos passarinhos. Era um abrigo sincero, de um esforço múltiplo, com o conforto do calor e sem vento que leva as telhas. Nem Cícero e nem Zé tinham estudo. Eu estudo o sol quando ele bate no alto pra dizer que a carne vai ganhar quentura. Eu estudo o corte da ferida do boi. Pra nenhum morcego chegar perto, a gente raspa o abscesso. Mas os dois viviam ali, entre a casa e o miolo da cidade, fazendo trabalho para um ali, um ciscado para outro acolá. Eu tenho estudo. Sempre fui de estudar. Às vezes, sem saber, faziam um trato com quem não presta. Faziam todo tipo de serviço para ganhar umas moedas e conseguir terminar de construir. Quem sabe um dia, a fundura da morada. Meu pai é um tronco. Um silêncio de arranco. Não sou um pai. Sou alguém que criou. Pai sem mãe. Pai diz que eu nasci sorrindo, fazendo pouco caso. É o diabo desde o feto. Aqui na casa é só ele e eu. Eu me sentia morto. Era só o que eu sentia. Se eu sentisse, eu era um nó. Acordava sem amanhecer. Tá aí, vivo. Agora tá grande o menino. Eu não era gente. Era um bruto duro, cascabulho, catrapuz. Daqui a pouco toma estrada, corra daqui. Não vou ficar com macho ruim no rastro da costela. Eu era um jovem pendido, a vista virada pro oi do chão. A palavra de cada dia é aquele silêncio sem reverberação. O silêncio do meu pai que balança sozinho na fundura da rede. Se eu nem falo, ele nem fala e fica tudo orientado. Pior do que silêncio. Mais do que silêncio, um roubo. Quando levam da gente o que não se tem. Silêncio é mastigar sem ter fome. E eu não tinha uma palavra que prestasse, que fincasse em pé. Só silêncio. Eu gosto do silêncio, pois não sei conversar. Sem palavra, eu era um candeeiro sem querosene. Eu não era chama, era sempre o fim do fogo, sempre aquele cinza do pavio difícil. Eu era um não. Era um jovem sem paz, sem escolha, sem escola, uma aberração. Eu era um sujeitinho, eu era apenas ei. Ei, traste! Eu era rudimentar, sem comunicação. Ei, venha! Eu recebia o chamado e ia, pelo susto, pela providência, limpar, socar a unha, meter a cara no esgoto. Meu corpo em sentinela para trabalhar, no sentido escravo mesmo, no sentido até certo ponto de obediência militar, um operário, um servidor sem direito, um rato muscular, um ferro de inchado, um cabo de pá. Até aquele dia,
quando meu pai me chamou. Vambora! Pra casa do professor. Eu não era nada nessa terra até quando disparou em mim tanto mistério no peito. Bumbo, tambor. O dia em que na minha mínima vida apareceu o professor. Já tinha uns dias que eu trabalhava com meu pai na casa do professor. Meu pai lá no andar de cima, escondido, martelando a prateleira, pintando uma parede tão demorada de secar a tinta. Eis que eu abri uma porta e vi a biblioteca. Aí eu fiquei parado. Foi a primeira vez que eu avistei um livro, outro livro, mais outro. Tudo ao mesmo tempo de uma vez. Um livro agarrado no outro, fazendo fila, dando apoio. Um céu, talvez. Um terreno raro. Aqui, na biblioteca, tem a história dos astecas. E também a dos primeiros habitantes da Terra. Os nomes das marés, o movimento do vulcão Azerbaijão, medicina, Cura? matemática náutica, literatura. Loucura. A mente quando se desentende, a razão sem coração. E o ofício de meter a enxada, hein? As plantas que podem ser plantadas. Um instante que o sol naufraga por detrás do horizonte. As estações, os modelos climáticos. Por que aqui floresce a flor mais linda? Por que ali o arado parado não cresce? Estricnina, agrotóxico, Veneno? religião, Terreiro de Umbanda. os filhos do vento, Candomblé. as línguas do céu, os dialetos, os versos traduzindo as pessoas pelo avesso, o pensamento indígena, O sofrimento. a violência, escravidão, exploração, O fiscal de obra? as leis da sobrevivência, os antepassados, as raízes, Meu pai? as perdas, os vazios. Minha mãe. Viu? Na prática, ninguém ensina. No entanto, todo mundo aprende. Muito mais do que aprende, apreende, captura, traz para si. Não entendi. O seu dia a dia. Traz quais palavras? Umas que só você tem. O início de tudo, o começo do mundo. Ar, né? Acho que tudo começa com ar. Daí não começa. Porque o ar, ele já vem de algum lugar. O ar espalha o fogo, o conhecimento, arejamento, A de azul, água, Árvore. aroeira. Aranha caranguejeira. Ah, do que eu ainda não sei do amor, preciso aprender. Você tem alguém? Quem? 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 Ai. Tá fugindo de quê, ô menino? Nada. Não, tô fugindo de ninguém não, senhor. Já terminou o seu trabalho? Não. Eu ainda não terminei ainda não. Pois toma cuidado, viu, menino? É tudo muito perigoso por aqui. Tem muito livro perigoso aí dentro. Você sabe ler? Não. Ainda não, senhor. Melhor. Pra que aprender a ler pra ler certas coisas, né? Minha casa tá entulhada de livros insubmissos. Tá. Esse é o meu trabalho. Asco. Por mim, ia tudo pra fogueira. Por que? O senhor vai queimar o livro? E os comunistas, junto com eles. Você conhece algum? Não. Não, senhor. Sei nem o que é isso não, senhor. Pois se você souber de algum, você me avisa, tá? Besta. E desconfie deles. Desconfie também dos padres, dos missionários, dos poetas, dos atores e até dos palhaços. Burro. Você sabe que uma vez eu encontrei num circo um baú cheio de folhetos soviéticos com charge contra a família, a tradição, a propriedade. Bosta. Desconfie também desse professor. O professor? O que tem o professor para desconfiar? Aquele homem pacato, resguardado da cidade. O que ele faz o dia inteiro à meia claridade? Só um sopro de janela pra rua, hein? Ali tem coisa. Mas chega de assunto. Anda trabalhar, caminha. Com licença, senhor. Cu de cobra, catarro, cachorro, cara de pau, sem vergonha. Nesse caso é com S.
É o quê? Sem vergonha. É com S. Você ainda tá no C de calma, cuidado. C de chuva. D de Deus, pra quem crê. Diabo. Dedo, pra apontar o desmantelo que é na cidade. Ai, a cidade não é com C? Ah, mas pode ter 2 Ds no meio. Cidade de doidos. É de escola. Escola que não há. Que pra se estudar caminha-se muita estrada. Esperança. Herança. Herança é com H. A gente ainda tá em E de esperar. Ah, quem sabe um dia, né? Um dia não. Hoje com H a gente chega lá. Lá? Mas lá onde? Lá no I. I de ir buscar. Inverter a ordem, inventar um destino. História. Aí o H é mudo, mas cria sua própria gramática e abre caminho para justiça, agora com J, sem jamais esmorecer. Tenha liberdade com L. Língua, linguiça, lagartixa. M de minha mãe. Diz aí, no teu dicionário, qual que é o significado da palavra órfão? Desamparado, abandonado, aquele que perdeu um protetor. Pô, pensei que era cangalho, cascabulho, catrapuz. O pai diz que o órfão é o diabo desde o feto. Não chore, meu filho. Não foi você que gerou esse estrume seco que é o mundo. Com o ruído de rio, essa paisagem que só tem no planeta lá de cima, por detrás do brilho das estrelas. Você é uma estrelinha. Não foi você que deu a teu pai esse cinturão de precipício. Você só trouxe alegria. Tua mãe daria uma vida para cuidar desse menino. Tão bom que você é. Teu pai não vê. Ele sabe que foi ele que foi lá. Pagou uns trocados e trouxe ela amarrada pelo laço, como se fazia com a Índia no meu tempo. Eu reclamei. Essa menina é livre. Aqui você não vai escravizar. Ele não ouviu. Você nasceu num sacrifício. Chamei a pouca vizinhança. Foi aquela trança de luta. Com muito cuidado tu escapou. Um brilho alumiou o céu. Tua mãe se encantou. Mas voltou para um jardim de onde ela veio. A flor. Eu já te falei o poema que mais dói? Já falei, né? Sempre falo. Ai, ai. Mas eu vou falar outra vez. O que mais dói não é sofrer saudade do amor querido que se encontra ausente, nem a lembrança que o coração sente dos belos sonhos da primeira idade. Não é também a dura crueldade do falso amigo quando engana a gente. Nem os martírios de uma dor latente quando a moléstia o nosso corpo invade. O que mais dói e o peito nos oprime e nos revolta mais que o próprio crime não é perder da posição um grau, é ver os votos de um país inteiro, desde o praciano ao camponês roceiro, para eleger um presidente mau. Que isso na mão? É a cantilena, pai. Isso não é teu, peste. Não, é do Patativa do Assaré. É lampião, é? É bandido? Foi o professor que me emprestou. Professor, doido tu é. Meu pai avançou feito bicho e com o próprio livro golpeou a minha cara. De dentro do livro pula uma folha. Que isso? Quem desenhou isso? Eu escrevi o que tá aí. Tu o que de acho? Eu escrevi. Eu aprendi a ler também. Onde se deu essa apreensão? Onde haveria de ser? Na casa do professor, hein? Eu te mato. Dizer mais como pro fiscal. Ué, diz que ele é um homem mau.
Diz que ele tinha que pagar melhor pela nossa mão de obra. Traste! O fiscal de obras é nosso senhor. Ele manda! A gente que entenda e atenda! Ele me bate com o livro. Demônio! Ele nem olha direito na nossa cara, pai. Ele falou pra não mexer naqueles livros. Falou que eles ensinam o que não deve ser ensinado! Não, o professor falou que eles ensinam a tudo. Endoidou, peste? Quando você falou com o professor? Sempre. Falo sempre com ele. Tudo que eu aprendi foi com o professor. O professor tá morto. História. Aquele cara de cobra não prestava viver. Mentira. Mentira que o professor é um homem bom. A gente conversa muito e ele pergunta sobre as palavras que eu trago em mim. Mentira. Você nunca viu esse professor? Eita, como? Que eu vejo ele todo dia. Deixe de dizer bobagem, peste. Todo dia. Todo dia ele me ensina palavras que eu não sabia, que ficam enraizadas em mim, feito pedra, criada na memória, por onde eu escrevi a minha história. Traste! O meu pai puxou o punhal da cartucheira, feito uma besta fera. Tu já devia ter morrido, peste. Ele avança e me rodopia. Eu segurando a mão dele para não cortar minha garganta. Até quando eu aguentaria? Tu não é filho. Tu é assombração. Eu pedi pela minha avó, pela minha mãe. Eu deitado de frente pro céu. De repente, como se o cabo tivesse ficado quente e fervente, ele largou o facão. Esse morto tá morto. Tá morto. Fugi. Saí pela noite enxergando o que é noite. O apagado do dia, as mesmas folhas sem luz. Era eu, entre muitas sombras. O professor dizia que um livro é isso: morcegos, uivos, satélites, vagalume no breu. Abriu minha retina de tal maneira, qual gato, de tal maneira, qual predador, que eu saí decidido a ir até o final da escuridão. Chegaria ao mar?